Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional, mais uma leitura bíblica. Vamos seguir, vamos continuar lendo. Estamos quase terminando o capítulo, aliás, o livro de Deuteronômio, e esse livro é encantador. Esse livro, Deuteronômio, foi maravilhoso até aqui estarmos lendo, né? E eu estou lendo com vocês já há um tempo a Bíblia, né? Eu acho que alguém aí saberia me dizer se já tem um ano que nós estamos nessa leitura? Comenta aí para mim, por favor. Quando foi que nós começamos? Você lembra? E se você está desde o começo também, você vem seguindo religiosamente conosco todos os capítulos, ou de vez em quando você muda, esquece, não assiste? Bom, conta aí nos comentários que eu quero ver se você está conosco desde o princípio. E vamos seguir em frente. Você também que entrou na leitura depois, pastor, depois que eu descobri, e aí eu comecei a assistir, gostei, continuo assistindo e nunca mais eu perdi um capítulo da Bíblia. Eu posto aqui no YouTube. Antes eu mandava o vídeo pelo WhatsApp, só que fica difícil o vídeo mandar pelo WhatsApp, não tem como. Aí eu mando às vezes o link só para lembrar você que todos os dias, por volta da meia-noite, 11 horas da noite, o vídeo sobe para o YouTube. Eu vou até depois conversar com o pessoal que entende, para ver qual seria um bom horário para subir o nosso vídeo. Depois eu te falo, depois eu te conto. Vamos lá então, o cântico de Moisés. Deus falou: Moisés, faz um cântico que eu quero que todos os filhos de Israel aprendam esse cântico. E na verdade esse cântico seria uma testemunha, ou seja, eles estariam testemunhando que estavam conscientes das suas responsabilidades para com Deus. E se eles errassem, eles iriam lembrar da canção que eles cantaram. Vamos ver. Diz assim, o Cântico de Moisés, capítulo 32 de Deuteronômio. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça, ó terra, as palavras do Senhor, ou as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Quer dizer, a palavra de Deus, ela vai gotejando, ela vai umedecendo, né, o nosso coração. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Verso 4, ele é justo e reto. Corromperam-se contra ele e não são seus filhos. Não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Aqui ele está falando, aqueles que se corrompem contra o Senhor não são seus filhos. Ou seja, se vocês se corromperem contra o Senhor, vocês estão deixando de ser seu filho. Se vocês forem desleal com o Senhor, vocês deixarão de ser filhos do Senhor. Recompensais assim ao Senhor, povo louco, ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos das muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme
o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Verso 9, a porção do Senhor é o seu povo e Jacó é a sua herança. Tá? Isso aqui é muito importante. A porção do Senhor é o seu povo. Achou-se numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instituiu e guardou como a menina dos olhos. Deus cuidou do seu povo. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas. E aqui o Senhor está mostrando que, como a águia incentiva seus filhos e paira sobre a ninhada, ela estende as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. Assim o Senhor também incentivou os seus filhos a saírem de onde eles estavam e acreditarem no que o Senhor estava criando para eles, na terra que mana leite e mel, que Deus estava levando-os para lá, levando eles a acreditarem, a viverem uma nova jornada. Assim, só o Senhor os guiou e não havia com ele deuses estranhos. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo e fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Baçã, todos os bodes com os mais escolhidos trigo, e bebeste o sangue das uvas e o vinho puro. Engordando-te Jezrum, deu coices ignorantes, engrossaste e de gordura cobriste, e aí deixou o Senhor seu Deus que fez todas estas coisas. Aqui ele está dizendo, mas Jezrum não demorou a engordar-se e a rebelar-se contra Deus. Então abandonou o Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha da salvação, que é o Senhor. Como com deuses estranhos, o provocaram os zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram a demônios. Quem oferece sacrifícios que não seja ao Senhor, está oferecendo sacrifícios aos demônios. E aqui o próprio Deus dando cântico para Moisés. Não sei como é que esse cântico seria cantado, não faço a menor ideia como é que seria a melodia desse cântico, mas eles sacrificam a outros deuses, e a Bíblia diz que não é a Deus que eles estão sacrificando, acabam sacrificando a demônios que não conheceram novos deuses que viram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, tá? Com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei com zelo, o que não é povo, com nação louca despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Aqui, juízo, né? Deus está falando de juízo. Imagine comigo que isso aqui seria uma música para todos aprenderem a cantar. Tá? Foi uma forma que Deus achou para que isso ficasse na mente das pessoas. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome
comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpente do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de peito como o homem encarnecido. Eu disse, por todos os cantos espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Vocês estão entendendo aqui Deus falando tudo isso porque se eles deixassem a Deus. Aqui, o cântico, na verdade, não é que Deus estava fazendo. O cântico seria uma prevenção. Deus dizendo, olha, se vocês me deixarem, vai acontecer isso aqui com vocês. Então, cantem, aprendam a melodia, né, e a letra para vocês lembrarem. Se um dia vocês se afastarem de mim, lembre-se do cântico que eu ensinei para vocês. Se eu não receasse a ira do inimigo para que os seus adversários, se eu não receasse a ira do inimigo, o que o Senhor está dizendo aqui? Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam, foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Aqui Deus está falando o seguinte, cuidado para vocês não se iludirem, versículo 27, pensando que foi o poder de vocês que fizeram vocês triunfar. A nossa mão está exaltada, o Senhor não fez nada disso. Ou seja, você sabe que hoje, irmãos, tem muitas pessoas, vou até colocar um asterístico aqui, que é importante lembrar disso aqui depois. Tem muitas pessoas que quando prospera, quando recebe bênçãos, elas fazem exatamente isso aqui. Elas esquecem e dizem, se eu não tivesse estudado, eu não teria conseguido. Se eu não tivesse passado horas trancado no quarto, estudando, fazendo questões e etc., eu não teria passado no concurso, eu não teria passado na prova. Agora, não foi oração que me ajudou, não. Tem pessoas que são exatamente como aqui o Senhor está dizendo. As pessoas, elas dizem, não foi Deus que me ajudou, não. Quem me ajudou foi a minha própria sabedoria, o meu esforço pessoal. Ainda que tenha tido, amigo e amiga, o teu esforço pessoal, todavia, entretanto, lembre-se que a capacidade de reter as informações, processá-las e aplicá-las vem de Deus, tá? Só Deus pode dar essa capacidade para o ser humano, porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Quem dera fosse sábios, que isto entendesse e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000? Se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. O que o Senhor está dizendo no versículo 29? Se fosse sábio e compreendesse estas coisas, se soubesse o fim que espera. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000, se não é o poder de Deus, né? E 2 pessoas fazerem fugir 10.000, tá? A não ser que o Senhor estivesse entregando os inimigos na mão deles. Porque versículo 31, mas a rocha de nossos inimigos não é como a nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. Os inimigos sabem que Deus é maior, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente, veneno de serpente e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros, disse o Senhor? Minha é a vingança e a recompensa. De Deus é a vingança e a recompensa também. Deus pode tanto vingar, como também pode recompensar. Minha é a vingança, também minha é a recompensa, diz o Senhor. Ao tempo que resvelar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que
lhes hão de suceder se apressam a chegar. Deus está dizendo. Por quê? Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o poder dele se foi e não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam? Cadê o Deus de vocês, em quem vocês confiaram, acreditaram, de cujos sacrifícios comiam a gordura e das cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajuntem para que haja para vós esconderijo. Cadê o Deus que protege vocês? Vocês não estão após outros deuses? E aí, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. O verso 39 é um verso importante para você guardar. O poder, todo o poder está nas mãos de Deus. Deus disse: eu mato e eu curo, tá? Eu mato e eu curo, tá? Eu firo e eu saro. Ninguém escapa da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Sabe, quando a pessoa diz: eu não quero saber das coisas de Deus, não. É mesmo como se ela estivesse odiando a Deus. E quando você odeia a Deus, você estará recebendo uma recompensa, né, como punição por não amar o Senhor. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos, dos prisioneiros desde a cabeça haverá a vingança do inimigo. Jubilai, ó nação, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários retribuirá a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas estas palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e ele e Josué, filho de Num. Aqueles vieram e falaram todas essas palavras, dizendo: gente, isso aqui é um cântico. Claro que não dá para a gente entender como um cântico na nossa forma de cantar, até porque eles têm outra forma de cantar. O cântico deles é como falando, e assim vai. Mas, e acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas estas palavras que eu estou dando a vocês, tá, gente? Cumpra isso, sejam fiéis a Deus. O propósito de Moisés era fazer com que as pessoas fossem fiéis a Deus, porque esta palavra não vos é vã, antes, essa palavra, ela é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, qual, passando o Jordão, vocês vão possuir. Se vocês guardarem a palavra do Senhor, vocês terão dias multiplicados lá na terra que vocês vão possuir. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: ô Moisés, sobe lá para o monte Abarim, o monte Abarim, vai lá para o monte Abarim, Moisés, né? Vá a Moabe, as montanhas leste do rio, no monte Nebo, sobe lá para o monte Nebo, Moisés, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. Quero que você veja, sobe lá, Moisés, e veja a terra que eu vou dar para eles, tá? E morre no monte a qual subirás, tá? Você vai subir, só que você, Moisés, vai morrer lá no monte, tá? E aí diz o texto, e recolher-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Ur, e recolherá
ao seu povo. Versículo 50, aqui, as últimas palavras de Moisés. Então Moisés sobe para o monte Nebo, sabendo, bom, meu último passo sobre a face da terra. Porquanto transgredisse contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá. Deus tornou a lembrar. Você lembra, Moisés, quando você não santificou meu nome, quando era para você me santificar, mostrar a minha grandeza para as pessoas, você acabou se deixando levar pela ira dos outros, e aí por isso eu falei que você não ia entrar na terra de Canaã, mas veja a terra, você chegou até aqui, e aqui agora você vai partir. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Deus é Deus de detalhe, Deus é Deus, irmãos. Pessoal, terminamos o capítulo 32. Eu termino esse capítulo com a palavra muito forte no meu coração. Deus é Deus que fala e cumpre. Deus não é moleque, Deus não é essa emoção que as pessoas estão vivendo hoje em nome de Deus. Hoje as pessoas fazem qualquer coisa e dizem, é Deus. Hoje as pessoas pulam, caem no chão, rolam, dão gargalhada e dizem, é Deus. Hoje as pessoas brincam com coisas espirituais, dão profecias falsas e dizem, é Deus. Quando na verdade, se você ler a Bíblia com responsabilidade, você vai ver, Deus não é uma brincadeira. Deus não é uma emoção que você sente e faz o que quer. Não, Deus não é assim, tá? Deus não é uma emoção que você sente e diz, aqui sim. Não, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Eu quero que você entenda isso e guarde isso no seu coração. Deus é um Deus que honra a sua palavra. Ele é digno de ser temido, honrado e adorado. Amém? Nós vamos fazer agora uma oração, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, muito obrigado. Sim, Senhor, muito obrigado pela vida de todos que estão orando conosco agora. Eu peço por todos que estão aqui, e é com alegria, é com prazer que nós chegamos diante daquele que é o Senhor, nos céus, na terra e em todos os lugares. Muito obrigado, meu Deus. Te louvo, te exalto e te engrandeço. Obrigado. Senhor, nos dê temor e tremor a cada dia, seguindo a sua palavra. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Olha, amanhã nós estaremos de volta com mais, aí já o capítulo 33, 34 terminou. Aí nós vamos para Josué. Aí terminou a fase de Moisés, vai entrar o Josué levando o povo à terra prometida. Vamos juntos nessa jornada. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.